Obrigado, Daniela. Bom, fechadas aí essas exposições iniciais, nós temos pequeno tempo aí de pouquinho menos de meia hora para o diálogo com a plateia. Então podemos abrir aqui para um bloco de algumas questões e aí em seguida devolverei a palavra para os 4 colegas para fazerem aí as suas considerações finais e, obviamente, atenderem aí as questões que forem formuladas. O microfone circula na plateia? Agora eu não sei, Maria Tereza, como é que funciona isso? Se a pessoa tem que descer, já tem pessoas ali atrás pedindo, 2 pessoas aqui no fundo pedindo e uma aqui na frente. Já temos 5, então tá bom. 2 ali, 2 aqui e uma aqui na frente. Sim, tô. Pessoal, para se identificar. Pessoa. Pode. Não tá. Obrigada. Meu nome é Elisa Jorge, eu sou arquiteta, participo do movimento Ponta do Coral 100% Pública, aqui em Florianópolis, e sou assessora na área do urbano do vereador Lino Pérez. Bom, eu queria levantar a questão do TAC. Bom, a gente tem muito pé atrás com os TACs que têm acontecido. Aqui em Florianópolis a gente tem alguns exemplos bastante ruins e eu queria saber como é que funciona dentro do Ministério Público isso, porque boa parte deles, o criminoso, que é o empreendedor, ele acaba fazendo... o TAC acaba sendo um tiro no pé para a gente, porque ele acaba tendo que fazer uma benfeitoria que vai, na verdade, valorizar o empreendimento dele. A gente tem alguns exemplos bastante emblemáticos aqui em Florianópolis, de um empreendedor que ocupou uma área que era o dobro da área possível a ser ocupada, fez terra arrasada, aí foi feito um TAC. Aí o TAC o que era? Fazer um parque ao lado da área, doar a área, e a prefeitura fazer um parque ao lado do empreendimento dele. E isso é um dos exemplos que a gente tem que é bastante comum aqui. Então, para mim, TAC muitas vezes é um tiro no pé para a sociedade em geral, para a cidade, né? Outra coisa é com relação à improbidade. Cara, eu tenho uma frustração em relação à improbidade, porque... Não, já acabou. É bom não se estender, porque são 5 pessoas que querem fazer uso da palavra e a gente... Pode fazer a segunda. A questão da improbidade. A gente sabe que especialmente os prefeitos têm feito, por exemplo, o prefeito daqui, da gestão passada, alterou o plano diretor por decreto, até por decreto e por que mais? Instrução normativa. Ele fez a alteração do plano diretor por decreto e instrução normativa. Nós entregamos a denúncia para o Ministério Público do que ele estava fazendo, mas parece que não cabe, parece que não é o suficiente para colocar a questão da improbidade para o prefeito e nada aconteceu. Então, assim, eu queria entender melhor a questão da improbidade, quando que ela cabe, quando que ela não cabe, qual é a eficácia disso. Ok, obrigado. Pedir só os demais procurem ser breves, né? Exatamente para a gente poder devolver para a mesa e todos perguntarem. Henrique, obrigado aí pela tua ajuda. Tem 2 pessoas lá em cima que pediram... bom, já. Aí já. Bom dia. Meu nome é Marcelo, eu sou advogado, professor de Direito. Queria parabenizar as apresentações, né? Especialmente falar da importância da tese da professora Vanesca, que eu gostaria muito de ler, né? E fazer uma pergunta, então, para todos que falaram de corrupção urbanística, de qual é a especificidade jurídica desta corrupção, né? Porque eu não consigo exatamente enxergar se trata de uma análise descritiva ou sociológica de um fenômeno, ou se é uma proposição
de tipo jurídica, no sentido de tipificar e enquadrar isto sobre uma outra perspectiva. Assim, também não tem tempo, mas de discutir a questão de política de governo e de política de Estado e de diferenciação ou desdiferenciação entre política e direito, que me parece uma questão bastante relevante. Tá? E, por fim, eu acho que a fala da professora Daniela, nossa presidenta aí do IBDU, é bastante importante, assim, de sair do micro e olhar para o macro, né? E especialmente no que diz respeito à padronização de acesso a informações e de processamento dos licenciamentos urbanístico e ambiental. Eu tenho tido uma angústia há algum tempo já em relação a este tema, porque me parece que, em que pese haja a questão federativa do regramento do processo administrativo municipal e estadual, eu não consigo enxergar também uma especificidade que justifique isto, né? A gente, ao não ter processo administrativo local em grande parte dos municípios, acaba gerando mais judicialização de temas, em muitos casos. E, além disso, os advogados não conhecem, em geral, o processo administrativo, né, em relação aos prazos, etc. Então, me parece que a gente deveria pensar na questão macro também, de problematizar essa questão do processo. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Obrigado pela atenção. Ok, obrigado, Marcelo. Tinha o Bruno aí atrás também, né? Queria perguntar. Bom dia, Charles Henrique Foz, doutor em Sociologia pela URGS e professor da Associação Catarinense de Ensino aqui em Joinville. Eu queria fazer duas solicitações. Primeiro, para o Locatel, que seja até um pedido do próprio IBDU, inclusive, de instalação de promotorias específicas para o urbanismo nas grandes cidades de Santa Catarina, porque, por exemplo, Joinville, que tem quase 600 mil habitantes, nós não temos uma promotoria específica de urbanismo, nós temos uma promotoria, que é a 14ª, que é ambiental. Né? Não menosprezando o trabalho do promotor Mengarda, que, pelo contrário, faz um ótimo trabalho, mas seria importantíssimo para a população que nós tivéssemos uma promotoria específica para urbanismo. Para o SICA, o trabalho de vocês é super importante. Por exemplo, em Joinville, nós estamos construindo um viaduto de 24 milhões de reais que não vai passar nenhuma linha de ônibus por cima. Então, né, os planos falam de prioridade ao transporte coletivo, mas se faz um viaduto de 24 milhões e não passa nenhuma linha de ônibus. E para a professora Vanesca, como nós conversamos ontem, eu terminei minha tese de doutorado em dezembro e eu fiquei muito feliz de ver o seu tema, porque nossas teses elas acabam se conversando bastante, né? E eu, poxa, que bom, não estou sozinho nessa, né? E lembrar, então, dessas contribuições das ciências humanas, especificamente da sociologia e da ciência política, que a corrupção urbanística é apenas uma forma da manifestação desses realinhamentos conservadores do planejamento urbano brasileiro. Nós também temos os lobbies, os grupos de pressão, o financiamento de campanhas, e isso tudo formula, então, o que eu costumo chamar de rent-seeking urbano, né, trazendo contribuições da ciência política para nós entendermos o que acontece nas cidades. Então, eu elogio muito essa iniciativa metodológica de descrição dos fatos, porque só assim nós mostramos para a população o que está acontecendo, né? Mas lembrar também que é super importante nós estudarmos os lobbies, as pressões, que está todo dia no jornal e que viabilizam essas coisas esdrúxulas, como uma ponte estaiada em São Paulo, o viaduto de 24 milhões e todas as outras coisas que a gente vê no dia a dia. Né? Então, o plano diretor acaba se tornando um documento lindo, mas sem aplicabilidade. Obrigado. Obrigado. Tinha mais uma pessoa aí atrás dele, né? Isso. É o Bruno. Bom dia a todos, eu sou Bruno Vieira, venho lá da Amazônia, de Belém, sou professor de Direito Urbanístico, doutor pela PUC. Bem, parabenizar aos membros que compõem este painel, tema extremamente interessante, em especial a obrigatoriedade que os municípios devem respeitar, né, dentro dessa lógica, dentro desse processo de planejamento
municipal, desde do PPA, LDO, lei orçamentária e também o plano diretor, parabenizar a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e também do Ministério Público de Contas. Em relação a isso, eu faço uma pergunta ao doutor Gerson e ao doutor Paulo, em especial ao doutor Gerson. Nos fóruns em que os senhores discutem, fóruns das categorias dos senhores, os fóruns nacionais, quando os senhores expõem essa temática de corrupção urbanística, a obrigatoriedade de implementação do plano diretor pelos municípios dentro dessa lógica de planejamento municipal. Pergunto-lhes, qual a receptividade de seus pares? Pergunto isso porque lá na minha Amazônia, distante daqui, isso não acontece. E eu gostaria muito de saber se isso é possível acontecer um dia. E depois tentar conversar com os senhores para tentar obter um pouquinho de mais informações, porque nós tentaremos, né, com o esforço e agora, né, meu amigo João, como conselheiro norte do IBDU, tentar conseguir que essa experiência exitosa e bastante interessante também seja copiada na Amazônia. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Mais uma e última questão. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer essa oportunidade de ter uma mesa composta por pessoas tão importantes como os procuradores. E a pergunta é mais direcionada. Eu sou o Caio, sou assessor jurídico do vereador Marquito, aqui em Florianópolis. E a pergunta vai para o Dr. Gelson Sica, que tratou muito bem da questão das leis orçamentárias, que na nossa cidade, infelizmente, são peças fictícias. No PPA, nós fizemos um requerimento exatamente de acordo com o Estatuto das Cidades, solicitando o retorno da peça para ser discutida de acordo com o Estatuto das Cidades, de acordo com o plano de governo. O requerimento sequer foi votado em plenário. Na última audiência pública que teve essa semana sobre a LOA, a sociedade civil, as organizações, os conselheiros fizeram uma moção de repúdio em relação à audiência pública, solicitando uma nova audiência pública, exatamente porque a prefeitura não apresenta quais políticas públicas estão envolvidas na lei orçamentária, quais políticas municipais das áreas temáticas estão desenvolvidas na lei orçamentária. Nós temos o artigo 65 da lei orgânica, a obrigatoriedade de apresentação após os 180 dias do início da legislatura, apresentar o plano de metas. Até hoje não foi apresentado o plano de metas. É outro instrumento que a gente tem para poder avaliar, de acordo com as leis orçamentárias, qual é o plano de governo. Também não foi apresentado. Nós temos um decreto municipal que, na nossa visão, que é o decreto municipal que regulamenta o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que na nossa visão não devia ser por meio de um decreto, porque é uma contratualização em relação às organizações de direito privado sem fins lucrativos com o Estado, deveria ser por meio de um projeto de lei e não por meio de um decreto. Isso nós já fizemos uma representação no Ministério Público. E dentro desse decreto, no inciso 4º do artigo 22, eles colocam o impedimento das organizações da sociedade civil que estão dentro dos conselhos de direitos e conselhos setoriais não poderem participar do chamamento público. E isso é uma forma também de enfraquecimento dos conselhos. E uma outra questão que a gente quer colocar também é a questão das emendas impositivas. Qual que é a interpretação de vocês em relação às chamadas emendas impositivas? Obrigado. Obrigado. Bom, vou então devolver aqui a palavra aos palestrantes. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos. Trouxeram aí questões bastante instigantes, né? E aí deixo livre aos colegas, quem quiser começar. Não só responder, fazer suas considerações finais. Enfim, temos aí em torno aí de 5 minutos. Sim. Alguém deseja? Fique à vontade. Bom, eu agradeço as perguntas, as colocações. Realmente o tempo era curto, né, para a gente. Eu fiz algumas opções. Eu vou tentar, então, aqui colocar alguns aspectos que
complemento e o bom mesmo seria a gente poder dialogar em torno do que nós colocamos aqui, né? Porque é tudo muito complementar. Bom, a primeira questão é o seguinte, ali no resumo colocado, é como aparece a questão, a gente vê a corrupção, quando se discute corrupção, vai direto para a questão da situação penal, né? Da tipificação dos crimes corruptivos, né? No nosso imaginário popular. E eu acho que a Daniela foi super feliz colocando no sentido, olha, temos que falar sobre esse assunto, porque é um assunto que parece pouco relevante no país, né? Assim, frente às demais situações todas colocadas. Agora, o que é esse enxergar os fatos típicos corruptivos? É descrever os processos. É isso. Por que a gente não tem? Né? E eu participei há alguns anos de outros debates, porque nós sempre tivemos tipos penais na legislação urbanística, desde a 67 e 66. Né? Eu participei em vários debates. Teve uma vez que um colega seu me disse assim, mas doutora, isso é crime de bagatela. Nós tínhamos feito um flagrante em loteador clandestino, né? Um esforço, né? Para tentar conter uma área importante. Isso é crime de bagatela, porque essas matérias a gente valoriza os conteúdos, o fato típico aparece na medida em que há uma valorização desses conteúdos. Além de todos os tipos penais do Código Penal, nós temos na lei dos crimes ambientais todas as infrações voltadas para os servidores públicos, fatos típicos descritos, né? E todas as infrações voltadas para aqueles que têm favorecimento. Né? Eu tenho um capítulo da tese que examina o que nós temos no Brasil para o enfrentamento dessas questões. Né? E também acho que nós temos situações suficientes, não precisamos criar o crime de Portugal, porque às vezes aqui no Brasil a gente trata assim, a gente se agarra em determinadas novidades para poder enfrentar o problema. Né? Então, ou seria isso, ou seria o compliance, que está na moda, que também é uma forma. Então, eu procuro me afastar desses discursos que criam soluções que estão fora daquilo que a gente já tem. Né? Nós temos já um conteúdo bastante produzido, temos fatos típicos, desde que possamos descrever as situações a ponto de demonstrar que isso existe. Eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês, que foi, acho que no início desse ano, já me perdi no tempo, e foi aquela situação com o ex-ministro da Cultura e o Gedel Vieira Lima, né, na situação do prédio de Salvador. A nossa imprensa internacional, a nossa imprensa nacional, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, dizia assim, o que ele fez? Ele ligou para forçar a aprovação de um projeto que estava no entorno de um bem tombado, e a gente tem regra, a gente tem descrição, tem limitação. Qual foi a reação do senso comum? A reação do senso comum foi a seguinte, mas isso é muito comum. Isso é advocacia administrativa, isso é fato típico, já previsto na nossa legislação, porém as descrições que a gente conhece não colocam isso. Seu ponto. Porque a gente entra na discussão moral. Aquilo não ia afetar tanto. Todo mundo começava a olhar aquela imagem da internet e da opinião. Né? Então, eu tenho insistido bastante numa ideia de recuperação da racionalidade jurídica. O que a lei é? Ela não é boa, ela não é ruim. Né? A lei é uma forma de proteção à sociedade contra ela mesma. Tem muitas coisas que eu também gostaria que fosse além. Tem outras que eu gostaria que não fosse. Mas ela tem uma função. Quando a gente diz que tem todas as proteções, ela tem uma função e ela exerce essa função. Eu acho que o que falta é muita descrição e enfrentar esses pontos. Olha aqui, não é pouca coisa. E nós fazemos isso, fazemos no cotidiano, fazemos nas nossas atividades, a gente releva coisas que, por vários motivos, né? Daí tem um grau de complexidade, né? Entre essas questões. Então, esse é um ponto, a função da lei é um ponto que a gente precisa enfrentar e discutir bastante. Por isso que a pergunta do Marcelo foi super oportuna nesse sentido, quer dizer, a gente precisa entender essa função da lei e fazer as especificações, porque a gente já tem tipos penais suficientes.
políticas. Agora, se enfrenta a corrupção a partir dos tipos penais, das infrações administrativas, da lei de improbidade. Nós temos um conteúdo, um conjunto de normativas que são as formas estabelecidas de tratamento desse conteúdo, para além de todas as coisas. E isso não é a análise que se faz para chegar a isso, ela também está dentro do direito. Porque o fato típico ele vai aparecer se nós tivermos essas descrições. Senão a gente vai ficar com essa minorização das situações na forma que foi descrita aqui pela Daniela antes. Sobre a questão de política de governo e política de Estado, né? Esse é um dos pontos, acho eu, que mais fortes ali desenvolvidos. Mas passa pela discussão do seguinte, ó, no Estado democrático de direito, tem pontos que estão claros que hoje estão colocados dentro da nossa esfera, né? Dessa esfera de proteção da lei, que a lei faz contra a sociedade. Por isso que temas que não eram judicializados passam a ser judicializados. Em aula que a gente tem mais tempo, eu sempre dialogo com os alunos. Perguntem para os pais de vocês se vocês lembram de discutir medicamento, que é uma coisa bem concreta, né? Vocês lembram de discutir medicamentos, direito a medicamentos, a cirurgias? Por que acontece isso hoje? Não é porque os advogados são mais preparados, não é porque o judiciário hoje aceita, é porque nós temos uma normativa que trouxe este conteúdo. O Estado democrático de direito traz o cidadão para o centro e traz um conteúdo mínimo de discussão. E isso foi, sim, uma conquista da nossa democracia, do nosso Estado democrático de direito. E fez isso com uma série de políticas públicas e fez isso com o urbanismo. E é por isso que hoje essas questões encontram também esse fórum. Além da luta pelas conquistas, que sempre foi muito a tônica do espaço urbanístico, hoje e que ainda precisa ser, e que não se mistura, né, porque cada um tem o seu local, a sua função, nós temos todo um trilho, todo a criar e a desenvolver nesse âmbito da conquista, da garantia das conquistas do direito também na espécie, no âmbito judicial. Não é o único, né, dentro da complexidade é um ponto, mas ele é um elemento estruturante, sim, significativo. E isso se dá nessa separação que eu me refiro. Quer dizer, antes, apostar em direito à moradia, fazer políticas de acessibilidade, fazer plano diretor, não era uma matéria que estava na obrigação dos prefeitos. Hoje é. Portanto, é uma política de Estado e não uma política de governo. As políticas de governo são relevantíssimas, são as prioridades, são as definições, né? Mas elas estão jungidas hoje por um conteúdo que já está pré-determinado numa Constituição que coloca esses conteúdos. Então, a discussão vou parar por aqui, mas ela me parece que a gente precisa aprofundar essas coisas, porque elas partem de um outro patamar de discussão, de cobrança, de possibilidades e de conquistas, inclusive do nosso espaço jurídico, que precisa demonstrar essas. Nós precisamos produzir conhecimento para demonstrar essa dogmática toda aí criada e que pode levar ao auxílio desses processos todos aí que acontecem no âmbito do direito à cidade. Ok, Vanessa, obrigado. Paulo? Bem, eu vou inverter as perguntas, até porque quem fez a primeira, a arquiteta, ela deu uma saidinha. Vou esperar ela voltar, se dá tempo dela escutar. Então, eu vou começar pelo colega ali que falou de Joinville. Até o Mengarda está desde quarta-feira aí conosco, né? Trabalhando, participando, promotor do meio ambiente de Joinville. E desde dezembro de 2015 existe a segunda promotoria só para urbanismo. Na verdade, ela tem o urbanismo saiu da promotoria do Mengarda, do meio ambiente, e a doutora Simone que tem essa atribuição. Então, são duas promotorias em Joinville. Além de Joinville, só Blumenau que tem essa experiência. E a minha opinião, não conheço efetivamente o trabalho lá de Joinville, mas eu participo, sou diretor da Brampa, que é a Associação Brasileira de Promotores, membros do Ministério Público Ambiental, e urbanismo e meio ambiente é sempre visto de forma conjunta. Aonde nós temos experiência de que ele foi desatrelado, não são assim tão frutíferos os trabalhos, há até às vezes umas coerências, posicionamentos divergentes que atrapalham esse encaminhamento. Não conversei com o Mengarda a respeito dessa nossa experiência em Joinville,
Mas a tendência nacional, e eu participo de uma comissão que está trabalhando justamente para trazer todos os temas ambientais, a exemplo de Santa Catarina, onde há o princípio da especialidade, todo tema ambiental, civil ou criminal é do mesmo promotor, inclusive questão de improbidade administrativa. Então, a improbidade administrativa ocasionada por uma questão ambiental é do promotor do meio ambiente. É a especialidade da especialidade. O promotor da improbidade, ou da moralidade administrativa, fica com questões residuais, contratos de licitações, enfim. E o tema criminal, crime ambiental, também. Mas no Rio, em vários estados, acho que até a maioria, ela é desmembrada. Então, o promotor civil que está trabalhando o caso, ele tem que mandar para o promotor criminal para dar esse desdobramento. Isso não está sendo producente. Então, o trabalho é justamente aglutinar numa mesma promotoria. É claro que ela tem que ter exclusividade para isso. Em Santa Catarina tem as promotorias regionais, que é algo muito interessante, com temas macros capitaneados por 12 promotores regionais. Espero que tenha respondido. Do TAC, realmente, a primeira questão é que o termo, compromisso de ajustamento de conduta, ele está na Lei da Ação Civil Pública e não é exclusivo nosso. Qualquer órgão público legitimado para a ação civil pública pode celebrar. Municípios, órgãos ambientais podem celebrar esse instrumento. Acontece que o Ministério Público há tempos virou o protagonista maior desse documento e pode cometer equívocos, com certeza. Agora, foi aquilo que eu abordei. A necessidade de uma metodologia do dano ambiental, dessa compensação, que muitas vezes, no exemplo que a senhora deu, pode não parecer o mais adequado. Mas para isso também nós temos instrumentos internos, nosso ato 335, resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, que determinam, nosso ato incorpora isso, que qualquer insurgente, qualquer interessado pode recorrer desse arquivamento do inquérito civil decorrente do TAC ao Conselho Superior, que é aquele órgão revisor, que pode devolver o inquérito, mandar para outro promotor para que ele reveja. Inclusive, obrigando, a independência funcional cai, a ele ingressar com uma ação civil pública se aquelas medidas adotadas forem insuficientes ou injustas, conforme o Conselho analisar. Mas é preciso que alguém levante essa questão. De qualquer forma, há uma fiscalização interna eficiente e também uma publicidade necessária a esse documento. Aqueles dados que a gente colocou agora, que estão hoje de todos os TACs celebrados, está no nosso portal e a gente vai colocar à disposição da sociedade. E aí entra na questão, alguém colocou, dessa divulgação dos bancos de dados. Então, o nosso portal, ele recepciona as informações que os outros órgãos têm. Então, não são nossas. Logo, nós não podemos disponibilizar. Mas a gente está fazendo um trabalho muito grande com a Polícia Militar Ambiental e com a Fundação Ambiental do Estado de divulgar, ou melhor, já nos disponibilizaram, mas são informações estaduais. E como existe hoje cerca de 80 municípios que querem licenciar em Santa Catarina, sem estrutura, bem verdade, nós estamos trabalhando para que eles se estruturem, eles vão ter que integrar esse sistema. Então, toda a licença ambiental, todas as fiscalizações também que os municípios realizarem, vão ter que estar disponíveis nesse portal e no portal interno deles, que tem que abrir a população. Que hoje nem o empreendedor realmente tem acesso. Você tem que vasculhar e às vezes a informação que está lá não é fidedigna, mas há uma melhoria. Com essa transparência, o sistema melhora, é depurado. Foi abordada também a questão lá do Amazonas. Internamente, o tema plano diretor, ele é tratado até a nível nacional, mas em Santa Catarina sempre teve essa preocupação de fomentar a elaboração dos planos diretores. Inclusive, indo ao encontro do que o Ministério Público Tribunal de Contas pensa, nós temos um estudo que diz que Santa Catarina, por exemplo, não só os que têm mais de 20 mil habitantes têm que ter plano diretor. Na verdade, todos os quase 300 municípios têm que ter. Ou porque estão em região litorânea, aí tem o trabalho do gerenciamento costeiro, ou porque estão em região turística, ou conglomerados urbanos. Então, de uma forma ou de outra, eles têm que ter o plano diretor. E também há um trabalho muito forte, interno, como prioridade institucional, que é exigir dos municípios a confecção do diagnóstico socioambiental que está no Código Florestal para fins de REURB em APP. Então, nós trabalhamos também de forma bem intensa nessas questões. Espero ter respondido. Obrigado, Paulo. Daniela? Obrigada. Bom, vou pontuar algumas questões que foram levantadas. A alteração de plano diretor por decreto. Independente da questão local, vou falar a questão técnica, como ela é abordada. Não pode, é nulo. Alteração de plano diretor. Porque, tecnicamente, no direito, para aqueles que não são do direito, então, acho fundamental explicar, né? Você só altera uma norma jurídica pelo procedimento em que ela foi elaborada.
Então, se ela está elaborada na forma da lei, passando pelo executivo, legislativo, com determinado quórum, o seu conteúdo só pode ser alterado ou suprimido se houver exatamente o mesmo procedimento legislativo, sob pena de nulidade. Então, já tive situações em que, na verdade, a saída foi entrar com ação popular, pedindo liminarmente a suspensão dos efeitos daquela alteração feita por um tipo normativo inferior, e aí discutindo na ação popular a nulidade daquela alteração, independentemente das outras consequências, como encaminhamento ao Ministério Público de uma representação para dar notícia sobre isso. Então, tecnicamente, por decreto não se altera um plano diretor. Agora, o plano diretor ele é complementado por decreto, que é o tipo normativo específico, não é? Mas alterado não, isto é nulo, tecnicamente falando, mas nós precisamos do judiciário para dizer que isto é nulo, ou na própria capacidade de autotutela da administração pública em rever os seus próprios atos e, na verdade, cancelar esse decreto emitido. Com relação à questão da corrupção urbanística, se o que nós estamos falando é um tipo penal específico ou é, na verdade, um grande tema, eu acho que, eu não vou me atrever a dizer pelos colegas, mas na minha percepção da minha fala e que me parece, nós estamos trabalhando a ideia de corrupção urbanística não necessariamente com a tentativa da inserção de um tipo penal no Código Penal que vai estar escrito corrupção urbanística, mas sim como um guarda-chuva de valores a fazer uma abordagem e o enfrentamento de um tema que é um tema no campo dos fatos recorrente e secular, e que é indistinto a todos, ele é muito democrático, nós temos corrupção urbanística em todo lugar, né, em todos os países, e se não todos os países, em muitos países, e a provocação que eu faço é que, sim, aquilo que nós estamos habituados a dizer que é um crime de bagatela, ou que, na verdade, não vai incomodar tanto, ou que é algo comum, nós temos que rever a nossa forma social de olhar para este fato, que é pernicioso, que é prejudicial, e esta revisão passa não só por uma série de procedimentos administrativos e legislativos, mas também pelo enquadramento penal dos tipos penais que já existem, como também lembrou a doutora Vanesca, da Lei de Crimes Ambientais, da Lei de Parcelamento e Ocupação do Solo, e também do Código Penal, por que não, que já estão descritos tipos que são adequados aos comportamentos de fato que nós já assistimos aí em tantos momentos, não é? E, por fim, agradecer a presença de todos, eu acho que o painel foi muito bom, muito obrigada. Obrigado, Daniela. Encerrando, então, com os nossos anfitriões. Eu anotei algumas questões aqui, acho que boa parte já foi abordada pelos meus colegas de debate. E, apenas pequena contextualização, o direito ele estabelece um código de ilícito e ilícito, e uma coisa é implantar isso no nível normativo, outra coisa é depois conseguir fazer valer esse código ilícito e ilícito no mundo dos fatos propriamente. Para isso nós temos a atuação dos órgãos públicos, e no caso os órgãos de controle, que fazem garantem a aplicação da lei. E nós temos também um espaço muito grande da sociedade civil que deve tomar consciência da importância desse código do lícito e do ilícito. E eu fiquei muito feliz com a fala da Daniela, quando trabalhou a importância de entender que certas condutas são de fato criminosas, não são apenas algo de menor expressão. Só que a implantação desse código do lícito e do ilícito e torná-lo efetivo, ele é um processo de longo prazo e muito duro. De forma que ou nós temos consciência de que esse processo ele não é um processo automático, basta colocar na lei e vai se resolver, ou nós não vamos conseguir avanço nenhum. O caso da corrupção como um todo é um exemplo claro. Nós temos várias práticas que muita gente entendia que era normal, sempre foi assim, a política não funciona sem isso, e quando começa a se implantar o código de ilícito e ilícito contido na lei, isso gera uma série de adversidades, e até pessoas ficam estupefatas, crises. Agora, esse é um processo muito traumático, e nós temos que compreender sempre que ele não podemos abrir mão da consciência de que ele é um processo, de que nós temos que implantar os instrumentos, mas de que ele não se resolve de forma automática.
No caso do uso, da ocupação do solo, nós temos que entender também de forma muito clara de que existe uma disputa de poder muito grande que se dá, porque as pessoas usam, elas precisam de espaço para satisfazer as suas necessidades, seus desejos. E esse espaço está nas cidades hoje, porque a maioria das pessoas estão nas cidades. O espaço é cada vez mais curto e quanto menos espaço, é a regra da economia, né? Os desejos eles são ilimitados e os recursos são limitados. E isso está tudo dentro da cidade hoje. A implantação desse código de ilícito e ilícito ela é muito traumática. E eu vi em algumas falas aqui, e me parece que um órgão de controle, quando ele vai atuar, ele tem que ter consciência dessa demanda que está colocada, e cabe a ele mostrar os canais de atuação e estabelecer um diálogo claro e transparente com a sociedade civil. Eu vi, por exemplo, referência a obras que não estariam de acordo com a planificação. Vejam que o Tribunal de Contas da União, para conseguir rastrear todos os editais de licitação da União Federal, teve que criar um programa robô, que aí ele vai rastreando dentro de análise crítica estabelecida previamente, e é uma análise básica que também não consegue pegar tudo que está dentro do que é considerado ilícito. Isso envolve recursos, envolve inteligência, envolve quebra de cultura, porque nós ainda estamos pensando com a cabeça que nós fomos criados nos anos 80, nos anos 90, alguns nos anos 70, outros nos anos 60, e o mundo hoje ele muda cada vez mais rápido. Então, para mim, isso é uma mensagem que eu gostaria de ficar mais contextual, quando se colocam algumas questões bem pontuais aqui. Quando nós falamos um órgão de controle, ele tem os seus instrumentos que a sociedade civil pode chegar nele. Eu falei bem aqui, tem a denúncia, pode-se acompanhar o material que é produzido em análise de contas, etc. Agora, primeiro, a demanda tem que chegar nos órgãos de controle, porque o promotor, o agente do Tribunal de Contas, ele não tem como controlar toda a administração pública, controlar toda a sociedade civil. A sociedade ele é muito maior que o Estado e muito maior que os órgãos de controle. E segundo, os órgãos de controle eles não substituem, não podem e não devem substituir o debate político que muitas vezes, e geralmente ele é muito forte, às vezes ríspido. E o órgão de controle, para ele conseguir ter até credibilidade na sua atuação, ele tem que deixar bem claro que ele atua no código do lícito e do ilícito, ele garante o cumprimento da lei. Isso tem que ficar, essa separação entre direito e política, ela tem que ser preservada sob pena do Estado de Direito ir para a corrosão total. Nós já estamos num momento de ameaça muito grande, no meu entendimento, de degradação do Estado de Direito no Brasil, que nunca chegou a se afirmar como nós gostaríamos. Se nós não conseguirmos reservarmos esse espaço, a sociedade entender o que é lícito, o que é ilícito, e as instituições de controle também trabalharem nesse lícito e ilícito, entendermos as demarcações, entendermos a importância da política e os limites dela, nós temos muita dificuldade de ver qual é o quadrado de cada um. Então as demandas elas são muito grandes, elas são realmente, às vezes elas nos angustiam como órgãos de controle, mas nós temos que entender que estamos de fato de um processo aí que é um processo de longo prazo. Nós já tivemos no Brasil cidades que foram construídas abaixo do nível do mar, que era a política de saneamento, era fazer a cidade abaixo do nível do mar, né? Para o mar limpar a cidade. Hoje nós estamos discutindo implantação de plano de saneamento. Então acho que já temos um avanço aí, né? Nós já tivemos cidades que se expandiram porque a política de transporte, em tese, determinava a ampliação da cidade, né? Eu fazia o meu loteamento, o meu interesse privado lá no final da minha terra, porque eu ia abrir uma estrada e aí alguém ia botar um ônibus para rodar para chegar lá, valorizava a minha terra anterior e aí todo mundo ganhava, que botou o ônibus e eu ganhava vendendo a minha terra, né? Não preciso dizer qual é a cidade, todo mundo deve saber que trabalha com isso aí, né? E hoje para andar nessa cidade é um caos. Então, hoje a gente já está discutindo a implantação desses planos. O que eu digo é que nós temos legislação, nós temos planos, nós temos procedimentos e podemos exigir que eles sejam aplicados. Agora, nós precisamos que isso chegue nos órgãos de controle para que nós possamos debater dentro do nosso limite, que é o código do lícito e do ilícito, sem substituir a política. Eu fiquei muito feliz aí quando se falou em algumas questões de reforço nos procedimentos, de análise técnica. Os tribunais de contas eles têm um corpo técnico com vários engenheiros que atuam na análise de obras, analisam obras de infraestrutura,
Temos hoje em Florianópolis, em Santa Catarina, análise de obras de infraestrutura importantes, que foram questões trazidas ao tribunal pela sociedade civil, às vezes por empresas que estão descontentes numa licitação, mas aí começa a se discutir quem licencia, se tem licenciamento ambiental, observatórios. Isso tem que chegar de uma forma racionalizada. Quanto à atuação nos procedimentos, eu falei aqui de uma auditoria, que eu falei até porque foi concluída, foi julgada no plenário. Eu também entendo que é inconcebível hoje não se ter esse nível de transparência, como tu colocaste, Daniel, de o cidadão conseguir enxergar numa tela de forma clara. Isso aí basta tu ter os dados, tu usa o clique view e tu consegue mostrar para qualquer cidadão, né? Eu também não conheço quase nada de tecnologia, mas penso que existem vários instrumentos para isso. O nosso papel é, dentro das auditorias, começar a cobrar isso aí. E aí, como é que fica, para concluir, que eu já me estendi aqui, qual é a receptividade do tema? Os tribunais de contas, como qualquer instituição pública, eles foram pensados no século XIX. Não estou falando só do Tribunal de Contas, estou falando de todos. O Ministério Público, o Judiciário, o Executivo, o Legislativo. A nossa estrutura de Estado de Direito foi pensada no século XVIII, XIX, e ela vem se adaptando com o tempo. Nós precisamos sensibilizar essas estruturas para que a temática chegue lá de mostrar isso realmente é importante. E aí os tribunais de contas, cada um tem a sua forma de atuar, tem a sua prioridade, tem a sua gama enorme de coisas para fazer. Vejam que em Santa Catarina nós temos 295 municípios, nós temos que analisar as contas de 295 municípios do exercício anterior, nós temos que analisar até o final do ano seguinte. Então são 295 pareceres de contas, mais o governo do estado, temos que auditar os 295 municípios. Cada município tem a sua legislação. Muitos sites da transparência não está contento, ainda a gente está no nível de dizer assim, olha, vocês têm que ter um site de transparência com os padrões ali de acesso à informação. Nós temos dificuldade de cruzar informações. O que eu gostaria é de que eu pudesse acessar as informações de todos os municípios de Santa Catarina e cruzar tudo que tem no banco dos 295, para saber isso de forma clara o que aconteceu, comparar um município com outro. Agora, vejam qual é a limitação enorme para se fazer isso aí, por conta de que cada um tem sua autonomia, usa sua tecnologia, contrata uma empresa de informática com uma licitação, a do município do lado pode ser diferente da do meu município. Tudo isso são barreiras que a gente vai ter que vencer. Ou essas questões, então, elas chegam a nós para mostrar essa importância, por isso que eu digo, a sociedade civil ela é muito maior do que o Estado. E o Estado não tem como responder boa parte das questões. Agora, elas têm que chegar de forma ordenada para nós, para que nós possamos cada vez mais atuar nesses temas. Espero que isso aconteça no tempo mais rápido possível, né? Porque hoje o tempo da sociedade é muito rápido, mas isso também nos angustia muito, né? Porque as questões estão colocadas e as respostas são para ontem. Então, basicamente, seriam essas considerações. E agradecendo aqui a presença de todos, também a oportunidade ao IBDU, fiquei muito feliz de participar desse debate. Obrigado, Gerson, que tenhamos outras oportunidades, né, de retomar esse debate. Eu quero mais uma vez agradecer aos palestrantes, né, as contribuições, também a plenária, né, que com as suas questões, indagações, ajudou a aprofundar e problematizar o debate. Quero, em segundo lugar, reforçar o convite para as atividades finais do nosso congresso, o painel de encerramento, que vai começar já já, e na parte da tarde, as aulas de campo, uma atividade inovadora que esse congresso aqui está lançando, e também vamos ter uma oficina sobre a nova Lei Nacional da Regularização Fundiária, um tópico importante e caro para o IBDU. Essas atividades lá no Hotel Castelmar novamente, não é isso? Confere, Henrique? É isso mesmo? Tá. E, por fim, gostaria também, né, não poderia deixar também de mencionar o fato de saudar, né, a nova diretoria do IBDU, eleita na noite de ontem, né, em que pesem aí os conflitos e tensões inerentes ao processo político, né, como já sinalizava aqui o Gerson. Cabe a nós agora apoiar, estarmos juntos e trabalharmos aí juntos no fortalecimento do IBDU, e que, oxalá, nós estejamos daqui a 2 anos, no 10º Congresso, oxalá em Belém do Pará, né, com o IBDU fortalecido em curva ascendente. Então, estimo todo o êxito, toda a sorte à nova diretoria que vai começar agora aí os seus trabalhos, e contem com o apoio, acho que, de todos os associados do Instituto e também
das instituições parceiras. Eu quero, então, agradecer a Maria Tereza e devolver a palavra a ela, que ela vai conduzir aqui a continuidade do evento. Obrigado, Maria Tereza.